Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Satisfação tamanha poder estar aqui com os irmãos nesta oportunidade, tendo mais prazer em poder ouvir, mas ter também o privilégio de poder transmitir um pouco do que o Senhor tem colocado em meu coração para falar aqui essa tarde a cada um de vocês. Eu não sou muito bom nos cumprimentos, e hoje tem ao meu favor e ousadia do tempo, mas eu quero de forma coletiva cumprimentar cada um de vocês, cada amigo aí em especial, tem vários aí, que Deus os abençoe de forma rica e abundante. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8 e 9. Êxodo, capítulo 25, leremos apenas os versículos 8 e 9. Amém? E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os pertences, assim mesmo os fareis. Amém? Tendo em vista que o tema é pregadores perdidos no Evangelho, eu escolhi esse texto para fazer uma reflexão, a fim de trazer alguns apontamentos, alguns contrapontos com relação aos pregadores que se encontram perdidos no Evangelho. O texto que nós lemos fala da construção do tabernáculo, e o tabernáculo ele é uma expressão, uma revelação viva, eficaz para entender o que é o Evangelho. Pregadores perdidos no Evangelho. Às vezes é preciso entender o que significa em si o Evangelho. Qual é as características que o Evangelho nos traz para que alguém compreenda o que é estar perdido no Evangelho. Porque, na verdade, alguns se encontram perdidos, outros não se encontram perdidos porque ainda não entendeu o caminho ou o alvo que o Evangelho nos guia ou aonde nós iremos chegar. Alguns estão perdidos porque um dia entendeu o que é o Evangelho. Outros nem perdidos estão, porque não entendeu ainda a essência desse Evangelho. É preciso entender que o Evangelho ele é importante, porque na verdade ele é um resgate para que nós possamos voltar novamente a habitar no lugar santíssimo, no lugar da comunhão, onde Deus nos criou para habitar ali. Deus cria o homem com o objetivo de manter um relacionamento de amizade. Interessante que Deus nos criou para ser amigos nossos. Ele criou eu e você com o objetivo de estabelecer uma relação de amizade. O Santos dos Santos era o lugar da nossa habitação. Existimos para habitar ali, em uma relação perfeita de amigos. Deus se relaciona com o homem. O próprio Deus, o Criador, Ele estabelece um método para que nós possamos ter uma relação com Ele. Mas agora a tragédia humana acontece. O pecado adentra a raça humana, e o homem é convidado a se retirar do lugar santíssimo. A maior tragédia que pode acontecer com o ser humano é deixar de habitar no lugar onde a presença de Deus é evidente. A maior tragédia que aconteceu com a raça humana foi o convite para se retirar do lugar
que nós fomos criados para habitar lá continuamente. A tragédia se instaura. O homem já não está mais no lugar santíssimo. Não tem mais o contato de intimidade com Deus. Ei, onde será possível sorrir, não estando na presença de Deus? Onde seremos completos, se não vivemos a realidade pela qual existimos? Intimidade direta com Deus, que é o Deus da nossa criação. Como poderei exercer o meu ministério se eu não habito mais o lugar que eu fui criado para habitar, que é o lugar da presença de Deus conosco, em uma relação íntima do Criador com a sua criatura? Tragédia. O ser humano foi convidado para se retirar. Todos pecaram e destituídos, pois, estão da glória de Deus. Mas o que eu acho lindo é que o homem que pecou se retirou, foi convidado a se retirar do lugar santíssimo. Mas Deus, ele foi o primeiro que estabeleceu um plano para fazer o homem voltar novamente para o lugar da presença. O que eu acho lindo de tudo isso é que normalmente são os traidores que pedem perdão e voltam. O que eu acho lindo é que normalmente quem erra é que toma o primeiro passo. Mas aqui é diferente. É o traído que toma o primeiro passo. O que é diferente, ele foi traído, mas quem vai no caminho para a presença é ele. Vocês viraram as costas para mim, mas eu ainda te quero. Vocês não me querem, traíram, pecaram, mas eu ainda quero estabelecer uma relação íntima com vocês para voltarem para o lugar santíssimo. O traidor é quem dá o primeiro passo. O traidor é que faz a primeira intervenção para que a relação pudesse voltar à tona. Ei! E o Evangelho é basicamente isso. Caminho criado por Deus para nos fazer voltar ao lugar da presença. Trajetória criada por Deus para nos fazer habitar no lugar da presença. Ei! Com o pecado fomos lançados para fora do lugar santíssimo. Certo? Com o pecado fomos transportados para fora do lugar da presença. Não habitamos no Santíssimo, não habitamos no pátio, mas na verdade estamos no lugar de fora, fora do acesso e do contato com Deus que nos criou para uma relação. Mas qual a única maneira de voltar a habitar novamente no lugar santíssimo? É quando alguém que está dentro resolve sair para buscar aqueles que estão lá fora. A única maneira é aquele que está lá resolver sair para buscar aqueles que foram colocados para fora. Jesus é o Deus, está lá. Jesus é o Senhor, habita lá. Mas esse verbo vai se encarnar. Esse verbo vai passar pelo processo inteiro. Vai te buscar, vai te resgatar para voltar a habitar no lugar da presença. A única maneira é quem está dentro voltar para nos resgatar uma vez que estamos fora. O processo é longo, mas ele vai passar por todo ele, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo pois a forma de Deus, não usurpou em tomar o lugar de Deus, mas aniquilou a si mesmo, se colocando em forma de servo. Ele se encarnou, foi lá fora, nos resgatou, e hoje podemos estar novamente no lugar da presença do nosso Deus eterno. Não se perca no Evangelho.
É só quem está dentro pode nos buscar. Vamos no processo então. Ele é a arca. E como a arca, ele é a presença real. Tudo começa no trono. É o Deus que quer resgatar aqueles que estão perdidos. Ele é a arca, a presença. Ele é a arca, digno de adoração. Ele é a arca, a revelação máxima de Deus para os homens. Ele é a arca. Mas vamos lá. Essa arca, que é o Cristo, que se revela para nós, para nos resgatar uma vez que estamos lá fora, ele sai do lugar santíssimo, vai para o lugar santo. Ele é o candelabro, ele é a luz. Vou voltar aqui. Vamos lá, e continua caminhando. Ele se transforma na mesa dos pães da presença. É ele. Continua. Ele é o altar da adoração, ele é o incenso no Santo dos Santos, mas ele continua saindo. Ele se transforma na porta do acesso, mas agora ele é a bacia de bronze, ele nos limpa. Continua, vai saindo. Agora ele é o altar da adoração. Continua, vai saindo, até se chegar no lugar de resgatar em você novamente para a presença. Ele, o nosso Deus. Ei, de trás para frente, eu falo da graça. Eu peco, mas ele é que passa por esse processo inteiro para me resgatar lá fora. Isso é graça. Favor imerecido, isso é misericórdia. Não mereço nada, mas ele me dá. A graça é o caminho exercido por Cristo para nos buscar da posição aqui de fora. E ao contrário é o caminho da fé. Você jamais chegará lá no lugar da presença se a fé não te guiar pelo Evangelho. Você jamais chegará no lugar da presença se não crer no Jesus que encarnou, que ressuscitou, que está presente para nos fazer voltar novamente para o lugar da presença. De lá para cá é pela graça, mas daqui para lá é pela fé. De lá para cá pela graça, daqui para lá pela fé. Pregadores afastados do Evangelho. Começa aqui. Vamos começar daqui de fora, para entender o sentido real. Porque a primeira visão que temos do tabernáculo é a visão pelo lado de fora. É um contraste muito grande, porque as tribos estão colocadas em sentido de cruz. Lá fora as tendas são todas castigadas pelo sol e pelo sofrimento. Olhando de fora, há um contraste muito grande entre o brilho reluzente do linho fino que circundava o tabernáculo inteiro e entre as tendas que estavam castigadas pelo sofrimento do sol. Quando você olha para você, essa tenda castigada, quando você olha para você, essa tenda que foi castigada pelo pecado, é necessário que você olhe o contraste entre você e a santidade do lugar onde Deus habita. Você é pecador, é falho, mas o nosso Deus é santo, é puro. Ele é a presença e a reluzência da sua santidade. Vamos lá, do lado de fora, a primeira visão é o contraste entre o linho que está limpo demais, lindo, e as tendas que estão castigadas. E vamos olhar daqui para fora para ver lá, os santos é lá, tá? Olhando daqui para lá, por cima o que você consegue enxergar é o tecido que tampa o lugar santíssimo. Aonde está a presença da Arca da Aliança? E a Arca da Aliança é o exemplo de Jesus. Quem olha daqui para lá, ele enxerga a tenda, o lençol de cima, castigado pelo sol. A visão de fora é feio. Quem olha de fora,
não tem atração. Quem olha de fora parece que é algo comum. Quem olha de fora não quer entrar. Porque para quem olha o evangelho pelo lado de fora parece que é pobreza. Mas só quem está dentro conhece a riqueza. Quem olha para o evangelho pelo lado de fora, às vezes parece que não tem sentido, que é sofrimento. Mas só quem habita lá dentro é quem consegue entender a grandeza deste evangelho em nossas vidas. Pelo lado de fora é feio, mas quem entra aqui dentro, e quando olha para cima, vai chamar a atenção. Porque a beleza não foi feita para ser contemplada por fora. A beleza foi feita para ser contemplada por quem está dentro. Eles olham para você e não entendem de onde vem a alegria. É porque aqui dentro tem beleza. É porque aqui dentro tem presença. É porque aqui dentro o nosso Deus se revela. Quem está fora não vê, mas quem está dentro enxerga. Você está olhando o evangelho pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Pregadores perdidos do evangelho. Primeiro tópico. Eles têm a mesma visão estando dentro como aqueles que estão lá fora. Pregadores perdidos do evangelho. Ele está dentro, mas a percepção é de alguém que está fora. O evangelho é para enriquecer, isso é papel de quem está fora. Mas às vezes quem está dentro está olhando no mesmo sentido. Toma cuidado, está dentro, mas com a visão de quem está fora. Você está dentro ou está fora? Porque às vezes você tem que entender qual percepção tem guiado o seu trajeto no evangelho. Porque às vezes você está no meio, mas a visão é de quem está fora. Deus se revela, Deus te fala, tem a presença, mas a visão é de quem continua pelo lado de fora. Deus tem que trabalhar a percepção de muitos, para te fazer entender que você não pode continuar tendo a visão de quem está fora. Porque Deus te chamou para habitar lá dentro. Quem está lá dentro tem uma visão um pouco acima. O nível é um pouco além. A percepção vai além. Deus precisa trabalhar a sua visão, pregadores. Porque você está dentro e não pode ter a visão daqueles que estão lá fora. Quer exemplo? Quer exemplo? Então vamos lá. Marcos 8. Fermento dos fariseus. Que loucura. Os discípulos estão no lugar de quem está? Dentro. E os fariseus? Fora. Jesus acabou de multiplicar pães. E vem os fariseus envolvidos no ritual. Eu quero uma manifestação. Nos mostre que você é mesmo. Visão de quem está? Fora. Até aí é normal entender. Porque tem coisa que eles falam lá fora sobre Jesus que é compreensível para quem está fora. A questão é quando isso se vira para quem está dentro. Fariseu é normal. Cadê o sinal? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Cadê o sinal? Vai ver só o de Jonas, porque eu acabei de multiplicar pães e ainda vem me perguntar, pedir um sinal? Mas está tranquilo. Jesus chama os discípulos, vamos por outro lado? Vamos. Aí vem. Esquecemos o pão. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Aí está falando por causa do fermento. Olha só que ignorância! Jesus agora vai chamar para um diálogo. Espera aí. Quando eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000,
Quantos cestos sobraram? 12. Eles viram, mas não perceberam. Estão dentro, mas com a visão de quem está fora. E quando eu multipliquei 4 pãezinhos e reparti a 4.000, quantos cestos ficaram? 7. E ainda vocês não entenderam? Vocês têm olhos, mas não enxergam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Os discípulos estão com Jesus na posição de quem está dentro. Mas a visão é a mesma dos fariseus, como alguém que está fora. Você precisa entender que não dá para continuar com a visão de quem está fora, uma vez que Deus e Jesus te chamou para habitar nos lugares de quem está dentro. Aí acontece algo lindo, isso aqui é outra mensagem, acontece algo lindo. Depois de todo aquele cenário, vem um cego. Veio o cego. E Jesus falou assim, ó, ele faz algo lindo. Ele faz daquela cura uma parábola. Entenderam isso já? Ele faz da cura uma parábola. Vocês não entenderam ainda, mas eu vou explicar. Vem o cego. Jesus fala assim, vem comigo. Pega pela mão e leva para fora do arraial. Ei! Vai olhando aí, discípulos, são vocês aqui, ó. Vocês não estão no meio de todos. Vocês não estão no meio de todos, não. Você é diferente. Eu peguei vocês, vai olhando cego. Eu peguei vocês e levei para fora do arraial. Para fora do arraial é quem está na dimensão do contato. É quem está dentro. Ele tira para fora do arraial. Aos discípulos, algo estranho. Como é que ele fez isso? Tirou para fora do arraial para quê? É Jesus fazendo da cura uma parábola para ensinar, e os discípulos estão olhando. De repente Jesus toca saliva, poeira, faz o barro, toca nos olhos. Ele olha e vê alguma coisa? Vê homens como árvores. É vocês de novo, discípulos. Eu chamei vocês para fora do arraial, no lugar dos cegos. Tirei vocês, toquei, mas você ainda está com a percepção um pouco fragmentada. Foi tirado, mas ainda não enxerga nitidamente o que eu preciso ensinar. Escute isso. O defeito aqui não era nos olhos, no globo ocular, não. O defeito aqui não era em toda a gama de nervos que tinha nos olhos, não. O defeito não é físico, mas o defeito é na percepção. Ele viu homens como árvore. Quer dizer, os olhos estão funcionando, mas a percepção não está bem. Tem pessoas que estão lá dentro. O defeito não é no olhar, mas o defeito é na percepção. Para entender que Deus se revela, que Deus mostra, que Deus faz, e continua na visão de quem está fora. O que você está vendo? Homens como árvore. A árvore tem estação para produzir, não tem? Sim ou não? Eles estão vendo Jesus da mesma forma. Como se Jesus tivesse uma estação para produzir. Jesus vai ensinar, eu não sou árvore, não preciso de estação. Se eu multipliquei lá, eu multiplico aqui. Se eu fiz lá, eu faço aqui. Se faltou lá, não vai faltar aqui. Porque é preciso ter a visão daquele que está dentro. Pregadores afastaram do Evangelho. Primeiro, você não pode ter a mesma visão daqueles que estão lá fora. Mas vamos lá. Depois do pátio, dessa visão do lado de fora, é preciso passar pela porta do tabernáculo, ou do pátio, sim ou não? E passando pela porta vai ter o altar de bronze.
lugar do sacrifício. Ei, é impossível viver o Evangelho se eu não passar pelo altar do sacrifício. É impossível eu chegar no lugar santíssimo se eu não passar pelo altar do sacrifício. Passar pelo altar do sacrifício não é só rever o que Cristo fez por nós, não. Porque o sacrifício aqui é propiciatório. Pequei, tenho que oferecer para receber perdão. O pregador, ele se afasta do Evangelho, sabe quando? Quando ele acha que tem uma possibilidade de passar para dentro do tabernáculo, sem passar pelo altar do sacrifício. Não tem jeito, não tem, vai ter que passar por aqui. Não, mas eu prego, não adianta, vai ter que passar por aqui. Não, mas eu já fui sair, não adianta, vai ter que passar por aqui. Não existe maneira de entrar lá no lugar santíssimo se não passar pelo altar. Então escute aí, ó. Se pecou, passe pelo altar, perdão, Senhor. Pecado escondido não fica, porque você vai ter que passar pelo altar. Ah, mas eu arrependi, ninguém viu, vai ter que passar pelo altar. Mas não, eu não consegui, eu não fiz nada mal para ninguém, vai ter que passar pelo altar. Pecado escondido, sem arrependimento genuíno, sem abandonar esse pecado que está te matando, não adianta, passe pelo altar. Se deixou, peça perdão, ore ao Senhor, mas passe pelo altar, porque senão você não vai chegar no lugar santíssimo. Porque às vezes a coisa mais fácil é subir aqui em cima e falar para todo mundo abandonar pecado, mas o meu de estimação está escondido. É fácil vir aqui e pregar, mas eu pego o meu pecado, coloco na coleirinha do lado de fora da igreja, mas na hora de sair eu vou lá e pego de novo. É porque não passou pelo altar ainda. Tem pregadores que falam muito bem contra pecado, mas se só está na palavra e no pensamento, o coração está vazio desse princípio. É preciso passar pelo altar. Porque quem passa pelo altar não vai olhar para o outro. Quem passa pelo altar vai olhar para si. Quem passa pelo altar não tem tempo de olhar para ninguém. Quem passa pelo altar tem tempo de olhar para si. Vamos caminhando, que eu preciso chegar lá no lugar santíssimo. Passou pelo altar. Próximo que vem, bacia de bronze. Isso é lindo. A água ali é palavra, né? Palavra de Deus. Pregador que se desvia da palavra não tem jeito de pregar. Me ensina o milagre de pregar sem ter contato com a palavra. Me ensina o milagre de pregar sem ser limpo pela palavra. Eu passo pelo altar, mas eu depois tenho que me lavar. A água que vai lavar os outros tem que me lavar primeiro. A água que eu vou usar para lavar alguém vai ter que me lavar primeiro, de dentro para fora, de dentro para fora, até me deixar na posição de um caráter íntegro. Que negócio é esse? Eu falo para o outro, mas não vivo. No Evangelho não tem isso não, viu? Que negócio é esse, viver o Evangelho de balela, de utopia? Aqui não tem isso não, viu? Tem que passar pelo caminho da bacia de bronze. Ele tem que limpar você de dentro para fora. Olha o exemplo lá no Pedrinho, nosso irmão Pedrinho. Pedro, ô Pedro, eu tenho que te lavar por inteiro, Pedro. Tem que lavar seus pés, Pedro. Senhor, eu não sou digno disso não, Senhor. Ô Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo não. Senhor, então me lave por completo. Lave meu corpo inteiro exagerado. Lave por completo. Aí Jesus vai dar uma lição ao Pedro. Você ainda não pode entender,
Mas vai chegar o tempo que você entenderá muito bem, Pedro. Jesus não havia morrido. Então, o sacrifício vicário não entrou em atividade, não limpou ainda. Pedro não entende porque o efeito vicário, o efeito expiatório não havia sido ocorrido. Mas você vai entender. Porque quem uma vez foi lavado, não precisa mais do que lavar os pés. Ô Pedro, eu te limpei, eu te sarei, eu te coloquei no caminho. Se pecar, é só deixar eu te lavar que você está pronto novamente para exercer a caminhada. É o exemplo da bacia de bronze. Se você pecou, meu irmão, pelo amor de Deus, vem para a bacia de bronze. Ele quer lavar você, quer te colocar na posição, mas deixa Ele lavar você. Deixa eu correr. Depois que passa pela bacia de bronze, adentra-se para o lugar santíssimo. Primeiro objeto que vejo, o candelabro, feito de ouro puro, forjado no fogo e na marreta. E ele tinha o objetivo de acender o lugar santíssimo inteiro. E segura aí, na frente dele está os pães da presença. Candelabro é feito de ouro puro para iluminar o lugar santo. Ei, eu falei candelabro, eu não falei vela. Porque se você é candelabro, vai ser forjado no fogo e na marreta. Se você é candelabro, Deus vai forjar você para que você venha ser luz deste mundo, porque Ele te levantou para ser candelabro e não vela. Segura aí. Temos aí uma geração que ainda é candelabro. Ela suporta fogo, ela suporta pancada. Mas tem uma geração por aí que é vela. Qualquer fogo derrete ela. Deus quer levantar aqui na Unipreg não é uma geração velhinha de 6 meses. Deus quer levantar aqui uma geração candelabro, que você vai brilhar o tempo inteiro. O sacerdote vem, limpa o pavio e joga óleo, mas vai continuar brilhando. Aqui tem uma geração candelabro e não uma geração velhinha. Deus quer levantar você como candelabro. Você suporta fogo, suporta pancada, mas continua iluminando a palavra do Deus que te chamou. Geração candelabro. Candelabro só fica no lugar santo, mas a vela anda em qualquer lugar. Cuidado onde você vai, geração velhinha. Olha que você apaga lá, o fogo te derrete. Mas se você foi treinado no fogo e na marreta, o Senhor te prepara, que venha fogo, que venha perseguição, que venha teoria teológica do diabo, mas você continua de pé, porque você é geração candelabro, levantado para brilhar a palavra de Deus. Geração candelabro, o tempo dela, enquanto o ministério estiver possível. A geração velhinha, ela tem um tempo limitado. Tem uns que levanta muito rápido, acende rápido demais, mas também na mesma proporção ele se apaga, porque é a geração vela. Mas você não, você é a geração candelabro. O que o Senhor precisa é só tirar o pavio e mandar óleo. Sempre que vem óleo você brilha. Sempre que vem óleo você está brilhando. Sabe por quê? Você é dependente da unção, que é o Espírito Santo. O meu nome não importa, eu não importo, mas é o conteúdo que vem do céu para me dar alimento, para fazer a palavra dele ser evidente nessa terra. Vamos lá? Não é uma arte só não, viu? São 7.
fundamentada num pedestal só. Lindo isso, né? 7, talvez nos faz lembrar das 7 igrejas do Apocalipse. É o exemplo da totalidade da igreja, que Cristo falou que é a luz do mundo. Só que o grande segredo é que ela não vai brilhar se ela não estiver fundada em um pedestal. Esse pedestal é Jesus. Esse pedestal é o Nazareno. Esse pedestal é o Cristo, é o nosso Senhor. É só nele, é só nele que a igreja vai brilhar e vai fazer a diferença neste mundo. Se está firmado em Cristo, seu ministério vai. Se está fundamentado em Cristo, vai dar certo. Se está fundamentado em Cristo, vai prosperar, porque Ele é o sustentáculo do nosso ministério. E se está fundamentado em Cristo, segura aí. Não dá para brilhar uma só. Tem que acender as 7. É todo mundo aceso. É todo mundo no mesmo propósito. Estamos juntos pelo reino fundamentado em Cristo. Se um se apagar, todos não têm o seu objetivo alcançado. Mas se todos estão acesos, quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino do Senhor. Quando eu sou vela, eu torço só para mim estar aceso. Porque o meu sucesso é onde os outros se apagam. Mas se eu sou candelabro, eu vou lutar para todos estarem acesos. Porque só há completude no Evangelho quando as 7 estão acesas. Nós somos aqui candelabros, sim ou não? Estamos aqui para acender as velas, para acender o candelabro. Vai ter óleo derramado, vai ter pavio cortado, mas vai sair daqui a geração candelabro para incendiar esse mundo e pregar o Evangelho do Senhor. Mas vamos lá, candelabro. Então, você não pode, pregador, se afastar do Evangelho, porque se você sair do candelabro, você apaga e não tem como você prosperar no seu ministério. Mas vamos lá, de um lado está o candelabro, e do outro lado está a mesa do pão da presença, a mesa do pão da face, a mesa do pão da trajetória. E esse pão, ele era feito com um trigo especial, não tem impureza, ele é puro. Mas o que me chama a atenção é o nome, pão da face. Pão da face, pão da comunhão. E quando fala-se pão da comunhão ou pão da face, dá para se entender que não é algo só para ser observado, sim ou não? Olhando, o pão está ali. Não. Quando fala do pão da presença, está falando de comunhão. Eu preciso conhecer um pouco mais de perto. Porque tem pessoas que conhecem o Evangelho só de entender os nomes, os conceitos, entender algumas coisas, mas não entende o Evangelho, porque ele participa do Evangelho. Esse pão aqui é da comunhão, é o pão para ser degustado, é o pão para matar a fome, é o pão para ser ingerido, não é um pão para ser observado. O pão da presença é o pão da comunhão. Ei, se você só olhar para a palavra, só enxergar a palavra, mas não degustar essa palavra que é pura, você está perdido no Evangelho há tempo. Deguste da palavra, aproveite do sabor da palavra, tenha afetividade com a palavra e viva essa comunhão. Se me chama a atenção, desculpa, eu não sou de fazer isso, mas eu vou ter que falar. Não gosto, mas tem alguns pregadores que eles precisam passar por esse pão da face. Sabe por quê? Ao discurso. Tem muitos pregadores que não pregam mais a cruz.
E fica a mensagem toda falando, não prega mais a cruz, não prega mais o arrebatamento. E ele é mais um. Porque em vez de ir pregar, fica falando aquilo que os outros deveriam pregar, ao invés de pregar o que deveria ser pregado. Não vejo mais palavra da cruz, então vai pregar você. Porque quem passou no pão da presença não fica preocupado com quem está distante dele. Quando eu tenho intimidade com ela, eu pouco me preocupo se os outros não fizeram. Se Deus me deu a oportunidade de fazer, eu vou fazer. Porque eu tenho contato com o pão da presença. Quem tem contato com ele não troca por nada. Porque o discurso do pregador, ele tem que ser aquilo que ele vive de forma contínua. Passe pelo pão da presença e pregue o evangelho genuíno. Terceiro, lugar santíssimo, outro caminho para concluir. Adiantar um pouquinho. Tem a mesa do incensário. Lindo isso, né? Não se entra no lugar santíssimo se não acender o incenso da adoração ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa aqui, pregador. Seu ministério não é para ser observado apenas, mas o seu ministério tem que se transformar em uma adoração para Deus. Porque enquanto o seu ministério ficar simplesmente na esfera do espetacular, do espetáculo, Deus não se apresenta nele. Mas quando a sua mensagem se tornar adoração para Deus, o próximo passo é o lugar santíssimo. A glória, a presença dele só será revelada através de você. Quando a sua mensagem, o seu ministério se transformar em uma adoração para o Deus que te chamou. Transforme o seu ministério em adoração. Porque ministério não é intelecto não, viu? Porque quando fica no intelecto, outros podem alcançar. Alguém falou sobre isso na última. Quando fica só no intelecto, mas não abrange o sentimento, a esfera é natural. Tem pregadores que eles são inteligentíssimos no cérebro, mas são analfabetos no coração. Eles falam algo que não sente primeiro, porque o seu ministério não se tornou uma adoração para o Deus que chamou. Não adianta estar inteligentíssimo no cérebro, mas estar analfabeto no coração. Deus não te chamou para contracenar, não. Deus não te chamou para ser um ator aqui na frente, também não. Ele te chamou para viver essa realidade, e só vai viver aquele que sentiu o evangelho no coração. Transforme o seu ministério em adoração a Deus. Não viva simplesmente no espetacular, mas deixa Deus alcançar seu sentimento. Isso é lindo, não é? Os fariseus falavam muito sobre a lei. Escute isso, eu estou caminhando para concluir. Mas falavam no intelecto. Lá está escrito, disseram isso, falaram isso, isso não pode, aquilo também não. É 7 dias, tá? Cansa, isso cansa. Mas em Jesus falando da mesma lei. Só que a diferença é que Jesus falava e saía do coração. E o que ele falava se transformava em adoração. E quando alguém ouve, ele sabe a diferença do que sai do coração para aquilo que sai do intelecto. Ele fala como alguém que conhece, beleza. Mas aquele ali fala como alguém que tem autoridade. A palavra dele sai do coração. A autoridade aqui não é de posição, a autoridade aqui é de autoria. Segura aí. Ele fala não como alguém que repetiu, como a autoridade que ouviu, porque os fariseus faziam isso. Mas ele fala como alguém que tem autoridade. A autoria é dele. Ele fala o que sente. Ele fala daquilo que tem relação.
Ele fala daquilo que viveu. Ei, você está pregando com conhecimento ou está pregando na autoridade de alguém que tem relação e intimidade com Deus que prega? Por isso que às vezes prega morto. Não pode gritar não. Por isso que às vezes prega sem vida. Fala do evangelho sem empolgação. Porque parece que a pneuma, que o Espírito Santo, o entusiasmo do pregador não respira dentro dele. O entusiasmo nosso é quando o Espírito respira dentro de nós. Isso gera autoridade. Eu não falo do que vejo, mas eu falo do que eu sinto e da presença dele dentro de mim. Deixa ele respirar dentro de você. A teologia vale pouco, o que vale a presença, porque quando Deus respira dentro de você o que ninguém sabe, Ele te revela, porque na adoração Ele se tornou presente em você. Pregue o Deus que você tem intimidade com Ele. A maior derrota é falar sobre algo que você não conhece. O maior fracasso de um pregador é falar para os outros aquilo que ele mesmo não chegou na dimensão do empirismo e da prática. Deus quer te levar para uma dimensão um pouco além. Deus quer te levar para uma dimensão um pouco além. O intelecto muito chega nele através de leituras, mas o contato é preciso passar pelo processo inteiro. Eu preciso passar pelo altar. Eu preciso passar pela bacia de bronze. Eu preciso render adoração. Somente assim o meu Deus vai respirar dentro de mim e me fazer ser diferente em meio a essa multidão. Tem entusiasmo? Permita ele respirar dentro de você. Deixa eu concluir. Adiantando. Aleluia. Glória a Deus. Depois de passar por esse processo inteiro, vem comigo, vem concluir. O lugar santíssimo está à beira. E o que está no lugar santíssimo? Aliás, antes de eu adentrar o lugar santíssimo, eu tenho que passar pelo véu que Jesus rasgou. Ei, tem pregador querendo costurar de baixo para cima aquilo que Jesus rasgou de cima para baixo. Não é você que dita as regras. Quem dita as regras do contato é o Deus que rasgou o véu de cima para baixo e deu acesso a quem? Passar pela trajetória. Olha ele costurando. Aquele não prega não, costurando de baixo para cima. Aquele ali não fala bem, costurando de baixo para cima. Mas Deus rasgou de cima para baixo e deu você potencial para ser instrumento dele. Para ser instrumento dele. Porque o que Deus rasgou de cima para baixo está fora da dimensão do natural. Ele não fala, mas Deus escolheu. É de cima para baixo. Ele não sabe, ele falhou, mas Deus escolheu. É de cima para baixo. É de cima para baixo. Ele te escolheu. Ele sabia a sua vulnerabilidade. Ele sabia a sua limitabilidade, mas mesmo assim Ele te chamou. É você, porque é de cima para baixo. É de cima para baixo.
Depois que eu passo pelo véu rasgado de cima para baixo, eu terei contato com a arca da aliança. Vou terminar aqui, não queria falar mais dela, mas não dá. Madeira de acácia, ouro puro, e lá dentro, vara de Arão, e lá dentro, porção do maná, e lá dentro, as tábuas da lei. Primeiro é o cajado, a vara que floresce. Muitos têm o cajado, muitos têm a vara, mas tem a ela, mas a tem pelo lado de fora. E isso traz a ela uma impossibilidade de florescer. A vara escolhida foi a de Arão, porque Deus o escolheu. As varas de nossas que vão florescer é somente aquele que estiver na presença da arca, que é a presença de Deus. Tem muitos que têm talento, tem muitos que têm chamado, mas não floresce. Por quê? Se desviou da presença da arca da aliança, que é Jesus, que é capaz de fazer o nosso ministério florescer. Primeiro vai dar um brotinho, depois vai dar uma flor, mas depois tem fruto. Tem uma etapa, não tem? Tem. É um brotinho, é uma folha, depois vem o fruto. Deus vai fazer florescer. Se o seu ministério não está frutífero, o chamado para você é: volte a habitar novamente na presença de Jesus. Ele vai fazer florescer o seu ministério. Vai florescer. Maná. No Santos dos Santos, dentro da arca da aliança, só tem alimento quem está na presença dele. Não adianta alimentar muitos e estar morrendo de fome. Não adianta alimentar multidões e permanecer faminto. Passe pelo processo, vem para a presença e seja alimentado com o pão que Deus tem para te alimentar, somente no lugar santíssimo. Não dá para morrer faminto alimentando multidões. Coloque-se de pé que eu vou concluir aqui, adiantando um bocadinho. Ei! Só escute isso. Lá dentro ainda tinha as tábuas da lei. Isso é a garantia que o que Deus tem para você não é carnal, não é material, mas é eterno. Escute com muita atenção. Atenção. A primeira tábua da lei, Moisés quebrou irado. Sim ou não? Depois que mandou construir o tabernáculo, Deus mandou Moisés, deu a Moisés a lei e falou assim: coloque essa lei dentro da arca da aliança. Moisés representa Adão, o primeiro que esteve com as leis na mão, a possibilidade de ser fiel ou não. Mas na primeira oportunidade ele quebrou a lei. Até então a lei está nas mãos dos homens. Mas chega um dia que o Senhor fala a Moisés: coloque essa lei dentro da arca da aliança.
já é um tipo, já é um símbolo de Jesus. A primeira lei foi entre Adão e Deus, foi quebrada. Mas a segunda lei Deus colocou dentro da arca. E essa arca é Jesus. Se Adão quebrou o primeiro, o segundo Adão veio. E a aliança é perfeita, é inquebrável, porque Jesus estabeleceu-a por nós. Ninguém quebra. Ninguém quebra. Ninguém desfaz, porque você está sobre a garantia daquele Deus que cumpriu a lei por você. Ninguém te para, é Ele. Curve a sua cabeça, com bastante silêncio. Não é para orar, eu vou orar por você, porque o objetivo aqui é esse. A produção seria simplesmente pela palavra. Meu Deus, a tua palavra foi entregue conforme o Senhor colocou no meu coração. Ó Pai, o Senhor sabe a proporção, a necessidade de cada um. Eu sei que o que o Senhor tinha para fazer através de mim foi feito. Mas, meu Deus, faça essa palavra produzir o efeito pela qual foi lançada. Que os pregadores voltem a entender que precisam passar por esse processo. E que o nosso habitar é no lugar onde a sua presença é evidente. Alimente os nossos corações, ó Pai querido, com esse objetivo. E que o teu nome seja glorificado através de nós. Obrigado, Senhor. Amém.